Vamos falar sobre a visão de ranking de competitividade. Aqui já fizemos o filtro da região sul e da categoria de cafés, considerando o mês corrente e as mídias de TV, mídias impressas e das redes sociais. Sempre que olharmos para o ranking de competitividade, vamos ter algumas ações. Então, primeiro, as colunas sempre vão se referir à comparação de produtos. Então, o ranking de competitividade quer dizer se os produtos comparados, ou seja, os produtos iguais, foram mais caros, mais baratos, com preço igual ou exclusivos, olhando cada um seu varejo comparado à bandeira base. Tá? Então, o ranking sempre vai precisar de uma bandeira base. Nesse exemplo, a gente utilizou o Condor como base. Então, sempre que a gente olhar a barra, eu vou estar comparando o varejo que está aqui com o Condor, ok? Então, nesses casos, a gente vai fazer já uma análise dessas visões aqui. Quando eu falo que são exclusivos, quer dizer que somente esses varejos daqui, das barrinhas, das colunas, ofertaram aqueles produtos. Então, aqui vamos olhar, o Big teve 89,5% de todos os produtos de cafés ofertados exclusivos para si, ou seja, não teve comparação com o Condor. Esses 89,5% correspondem a 17 produtos, que são aqui isso que a gente está olhando aqui nessa caixinha do Hint. Quando a gente olha para o Assum, então, o Assum comparado ao Condor teve todos os seus produtos exclusivos, ou seja, não teve comparação com o Condor, por isso que aqui está 100%. Para detalhar melhor então a primeira análise a gente já consegue fazer uma análise de mix. Eu consigo entender se eu tinha um mix mais exclusivo, um mix mais barato, um mix mais caro ou um mix com preços iguais. Então, essa é a primeira análise de mix. Vamos desconsiderar os exclusivos e olhar somente para os itens comparados. Portanto, eu vou clicar aqui na barrinha, na legenda onde tem exclusivos e desconsiderar essa visão do gráfico. Nesse caso, vamos começar a analisar. Então, o Max Atacadista teve um produto comparado com o Condor. Neste caso, o Condor foi mais caro que Max Atacadista. A leitura é sempre a bandeira base versus o varejo que está na coluna. Então, aqui, quando a gente olha para o Carrefour, então, teve 33% dos seus itens mais caros, ou melhor, o Condor teve 33% dos seus itens mais caros frente ao Carrefour, foi um item, e de mais baratos foram outros 2 itens. E assim por diante, a leitura se aplica a todos eles. Então, quando a gente olha, por exemplo, contra o Big, o Condor foi mais competitivo porque estava mais barato que o Big. E assim a gente faz toda a análise de cada uma das colunas. Quando a gente olha para a linha, isso significa o índice de competitividade, ou seja, é a média de preços destes itens comparados. Então, só se calcula esse índice a partir dos produtos comparados, ou seja, daqueles produtos iguais. Por isso que o Assum aqui está como 0, porque ele não teve produtos comparados, então ele não teve um índice de competitividade para ser analisado. Então, todos os demais têm os seus índices, e esse índice ele é sempre base 100, ou seja, o meu 100 nivela se a bandeira base vai ser mais cara quando estiver acima do 100 ou mais barata quando estiver abaixo do 100, na média de preços desses itens comparados. Nesse caso do Carrefour, o Condor era 101% do índice do Carrefour, ou seja, o Condor estava 1% mais caro, em média, que os preços do Carrefour. Mesmo estando com 2 produtos mais baratos, isso significa que esse produto aqui mais caro provavelmente tinha um preço muito mais descolado do Carrefour e, portanto, o preço médio ficou acima do que o Carrefour. E assim a gente pode ir fazendo a análise de todos os outros, tá? Vamos pegar esse exemplo do Carrefour justamente para entendermos a intensidade de competitividade, que é justamente essa análise que sempre vai vir junto com o ranking. A intensidade de competitividade
dá a entender o que essa média aqui, que a gente soma de todos os itens comparados, representa dentro dos itens quando a gente olha só os mais baratos e quando a gente olha só os itens mais caros. Então, é exatamente o exemplo que eu dei acima. Como pode, né, a Condor, né, o Condor estar mais caro se ele tinha itens mais baratos? Justamente por isso, quando nós comparamos a intensidade do preço contra o Carrefour, o Condor, onde no produto que ele foi mais caro, ele foi 20% mais caro, porque aqui também a gente analisa essa intensidade em base 100. Então, o meu 100 acima, né? Quanto mais acima do 100, mais caro estou. Quanto mais afastado do 100, mais barato estou. Então, nesse caso, o Condor tinha 20% descolado o seu preço desse item mais caro. E quando a gente olha para os outros dois itens que eram mais baratos, a média destes dois itens ficou em 92%. Então, 100 menos 92, a gente tem 8% aí do preço mais barato em média para esses itens mais baratos. Quando a gente faz a média desses 92 com esses 120, então a gente chega nessa média de 101%. Então, é isso que o ranking de competitividade e a intensidade de competitividade vão permitir que você avalie justamente aonde você tem oportunidades de margem e também oportunidades de negociação. Então, por isso que o ranking e a intensidade devem ser avaliados sempre em conjunto, porque quando a gente olha neste exemplo do Carrefour, o Condor está bem, está com dois produtos mais baratos, mas quando a gente entra justamente para entender a profundidade de preço, a gente consegue ver que nesse item mais caro, ele tinha uma oportunidade de melhor margem, né, de melhor negociação com o seu fornecedor. Se a gente quiser saber quais são esses itens, basta clicar em qualquer uma dessas séries, né, tanto aqui quanto aqui no ranking, que vai abrir o base de dados e a gente vai poder, então, entender quais foram esses itens comparados e quais foram os seus preços também. Lembrando que a gente consegue fazer o download em diversos formatos, também no Excel, a gente consegue fazer a tabela, né, baixar em Excel, tanto do ranking quanto da competitividade. Nós conseguimos também fazer os favoritos, então receber por e-mail na periodicidade que queremos essas visões, né, que aqui estão dentro do ranking de competitividade. E também, se a gente quiser mudar qualquer um desses filtros, a gente consegue, basta já fazer aqui a mudança, por exemplo, aqui de múltiplos períodos e colocar geral e relatório, que a gente sempre vai ter a informação atualizada de uma forma bem simples. Então, aqui a informação está atualizada de acordo com os múltiplos períodos que selecionamos. Da mesma forma, a gente pode tirar, então, essas visualizações, o que a gente não quer ver, e assim por diante a gente consegue olhar também as demais. Lembrando que aqui, como eu não escolhi nenhuma bandeira em específico, ele sempre vai considerar, então, o top 6. Então, aquelas 6 bandeiras que mais fizeram ofertas, né, nos períodos que a gente escolheu, para compor o gráfico. Por isso que no gráfico anterior a gente tinha o assunto e aqui a gente não tem. Então, lembrando que o portal sempre vai fazer essas ponderações na hora de exibir os resultados.